Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Viviane Carvalho Psique, Psicologia e Psicanálise em Foco. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o seu like, compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque hoje nós vamos conversar sobre insegurança. Você se acha uma pessoa insegura ou não? Você já parou para analisar dentro do seu psiquismo, dentro da sua cognição, dentro da sua personalidade ou dentro do seu comportamento, se você é uma pessoa insegura ou não? Por que existem pessoas inseguras e outras não? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos entender que a primeira característica de uma personalidade segura é aquela pessoa que sabe lidar com os erros da mesma forma que ela lida com os acertos. Pessoas com características inseguras, elas não sabem ser avaliadas pelos outros e errar, porque o erro para elas é como se elas não existissem. Então elas têm uma característica de perfeccionismo. Então ismo significa uma doença, é como se essas pessoas passassem a sofrer pela doença da perfeição. E elas não, então essas pessoas, elas não confiam de fazer algo e que tenha algum defeito, porque elas não aceitam errar, e errar é humano. Eu e você erramos, eu e você precisamos trabalhar com os erros, com a imperfeição. E as pessoas que têm uma característica insegura, elas não sabem lidar com a sua imperfeição. Todas as vezes que elas erram, é como se aquele erro fossem elas. E elas passam a sentir um sentimento de total desqualificação. Elas passam a ter um total desapreço por si mesmas. E aquela característica do erro é como se fosse inconscientemente uma desvalia, ou seja, um desvalor, uma desvalorização total de si mesma. Isso porque elas não têm caracterizado dentro da cabecinha delas de se aceitar apesar do erro. São aquelas pessoas que quando vão fazer algo, elas são capazes de checar inúmeras vezes, 1001 vezes. Por exemplo, quando vai fazer um trabalho de uma faculdade para enviar, então antes de enviar esse trabalho, elas fazem, refazem e elas checam 1001 vezes antes de enviar, e só enviam quando elas têm a certeza que está perfeito. E quando elas erram, que mesmo depois de ter feito tudo aquilo, de ter feito, refeito, de ter checado e rechecado, elas erram. Como é que elas se sentem? Então elas passam a sentir que como se aquilo ali fosse o fim, e elas passam a se sentir, ter um sentimento, uma sensação de total desvalia, de total inutilidade. Então, essas pessoas, elas apresentam essas pessoas inseguras, elas apresentam a característica de síndrome do perfeccionismo, que são aquelas pessoas que acreditam que elas nunca podem errar. Imagine se eu tivesse a característica da insegurança, jamais eu postaria os vídeos que eu já postei no meu canal com vários pequenos erros, porque as pessoas que são inseguras, elas não sabem como lidar com erros, elas não sabem como lidar com críticas, então jamais elas postariam um vídeo que tivesse algum tipo de erro, porque o outro iria ver e o outro iria criticar. E elas, na cabecinha delas, para elas, a crítica é como se a crítica fosse elas não têm a capacidade trabalhada numa psicoterapia para entender que a crítica é algo externo a elas. Então, você precisa entender que o erro não é você, que o erro é algo que é externo a você. Então, as pessoas que têm essa característica, elas precisam fazer psicoterapia, elas precisam fazer análise para elas ter esse entendimento que o erro é algo que é externo a ela e que, apesar de que dos erros dela, que elas têm outros valores. Então, as pessoas que têm uma característica de insegurança são pessoas que têm baixa autoestima, que elas têm total desvalia de si mesmo, que elas não acreditam nelas de uma forma verdadeira, que elas não sabem lidar com as críticas. Então, essa insegurança, ela tem muito a ver com a questão da construção da personalidade, que envolve vários fatores, inclusive os fatores externos, que contribuem de uma certa forma. Imagina você que nasceu num ambiente familiar com os pais extremamente inseguros, pais que se cobram demais e que cobram de você demais. Então você pode desencadear essa característica da insegurança. Em casa, quantas características nós desenvolvemos em casa? Então, se você desenvolveu essa característica de insegurança e você trabalha essa característica em você, procure ajuda, procure fazer uma psicoterapia, procure fazer uma autoanálise, procure fazer com que você trabalhe essa característica da insegurança e você desenvolva a característica da segurança, para que você possa aprender a lidar com os erros da mesma forma que você lida com os acertos, para que quando você for fazer algo, algum trabalho, você não tenha que ficar fazendo e refazendo várias vezes, checando inúmeras vezes naquela insegurança, porque isso gera um adoecimento psíquico muito grande.
Então, a dica de hoje foi essa. Se você gostou, você clica, você compartilha, você dá seu like. E se você tiver interesse de vir fazer uma psicoterapia analítica comigo, para você vir trabalhar essa característica da insegurança e resgatar e trabalhar a característica da segurança em você, para que você venha saber lidar com os erros da mesma forma que você lida com os acertos, para que você tenha uma qualidade de vida melhor e ter o autoconhecimento de si mesmo, resgatar sua autoestima ou construir sua autoestima, porque ela a gente não nasce, a gente constrói. Tem um vídeo lá no canal, quem quiser mais saber sobre a autoestima. Então, se você quer construir sua autoestima e você quer construir essa característica de segurança em você, então você quer fazer uma psicoterapia comigo, tem o meu número aí embaixo, é só você contactar, tá? A dica de hoje foi essa. Eu quero deixar um abraço para todos, uma boa noite, um excelente iniciozinho de semana, que hoje é terça-feira, né? Nós estamos no início da semana. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.